dia! Que alegria te receber aqui no nosso canal para mais um devocional. Esse é o dia que o Senhor Deus fez, por isso estamos alegres, porque o Senhor tem nos sustentado a cada manhã com a sua doce presença. E eu quero te convidar para você ativar as notificações, clicar em gostei, deixar seu comentário. E não somente isso, se inscreva no nosso canal. Faz isso, você que muitas vezes recebe da porção que nós liberamos aqui, mas ainda não se inscreveu. Então se inscreva, ajude essa comunidade de pessoas sedentas por Jesus crescer. Amém? Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Sou dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém, glória a Deus. Essa canção ministra muito o meu coração, e que nós venhamos fazer do Senhor a nossa fonte e beber dessas águas que são inesgotáveis. A palavra de Deus para o nosso coração está aqui em Mateus, capítulo 6, e eu vou ler o versículo 9, mas o texto completo, se você deseja fazer essa meditação mais completa depois, é Mateus 6, do 5 ao 13. O versículo 9 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esse texto bíblico é quando Jesus ensina aos discípulos como orar. E é interessante que Jesus aqui na pessoa do Filho de Deus, ele poderia dizer meu Pai. E ele teria muita autoridade para assim fazer, dizer o meu Pai. Mas Jesus, ele abre o acesso ao Pai para todos nós. E ele não fala de um Pai apenas que é meu, mas um Pai que é nosso. E que nós precisamos usufruir desse Pai, que não é uma exclusividade minha, não é uma exclusividade sua, mas é um privilégio de ter Deus como nosso Pai. E isso inclui muitas vezes até ele é pai de quem a gente às vezes não gosta. Pai de pessoas que muitas vezes a gente tem um ranço, muitas vezes a gente não se dá bem, mas muitas vezes essas pessoas que a gente não gosta, o Senhor gosta, o Senhor ama, o Senhor tem um projeto para ela. Por isso que a gente precisa aprender com essa leitura bíblica que o Evangelho nada mais é do que nos convidar a esse relacionamento. O nosso relacionamento com Deus não é só vertical, eu e Deus. Eu e Deus vivo minha vida com Deus aqui em casa, eu e Deus oro, faço minhas coisas, mas eu quero cumprir da palavra apenas aquilo que me convém, né? Eu procuro ter uma vida boa, digna, honesta. Então isso me convém, isso para mim é certo, tá tudo bem. Agora, quando a palavra de Deus ela me confronta a ir além,
além do meu ego, além da minha vaidade, além das minhas razões, além daquilo que eu quero fazer, daquilo que a minha carne grita, aí a gente não quer ouvir esse verdadeiro evangelho que nos convida a amar o nosso próximo e entender que o nosso relacionamento, antes de vertical, ele é principalmente horizontal, porque a Bíblia diz que se a gente diz que ama a Deus, mas não ama o nosso irmão que a gente vê e ama a Deus que a gente não vê, a gente é um mentiroso. Então, pra gente amar a Deus que a gente nunca viu, a gente precisa amar o nosso próximo. A gente precisa ver no rosto daquele que muitas vezes nos feriu, daquele que muitas vezes nos maltratou, aquele que muitas vezes foi o estopim para uma guerra ser instaurada contra nós, uma batalha, uma injustiça ter acontecido. E a palavra nos convida a amar esses, porque Ele é o nosso Pai. E quem sabe, talvez você está olhando para essa pessoa a partir da perspectiva daquilo que ela já falhou, daquilo que ela errou com você. Mas você não sabe se essa pessoa se arrependeu, se ela se voltou ao Senhor, e deixe que Deus vai tratar. A nossa responsabilidade como cristão é cumprir toda a palavra, não somente aquilo que nos convém, e entender que essa palavra aqui nos convida a esse genuíno relacionamento, compreendendo que Deus não é uma exclusividade minha, mas Deus é para mim e é para todos. Deus é para mim e Ele deseja alcançar a todos. Aqui Ele nos ensina uma oração. Ele poderia dizer: Deus é o Celso, Deus incrível, Deus majestoso, grandioso. Mas Ele começa a oração chamando Deus de Pai. Porque Pai é exatamente o que Deus é para nós. Ele nos ama como Pai. Ele não nos ama como empregado ama como o chefe ama o seu empregado, Ele nos ama como alguém que foi agregado, Ele nos ama como Pai, e Ele se compadece de nós como Pai. E aqui Ele ensina os seus discípulos a fazer essa oração. E aqui Ele também ensina sobre a importância de a gente orar, porque as suas orações em Deus não são em vão. A Bíblia fala que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E eu quero declarar sobre a sua vida que em breve, muito em breve, você estará vivendo aquilo que um dia foi só uma oração. Você estará vendo ao seu redor coisas acontecendo, aquilo que foi um dia gerado em oração. Eu digo que o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. Que existem coisas que nós precisamos gerar em oração primeiro. Gerar no mundo espiritual primeiro, para depois a gente viver no mundo material, no mundo real. Então, que você faça da oração um lugar onde você vai gerar em Deus as suas bênçãos, você vai gerar as suas promessas, você vai gerar um relacionamento profundo com Deus, e muito daquilo que um dia você orou, compartilhou com Deus, você vai ver acontecendo. E a gente vê que muitas vezes Deus pega até os nossos pensamentos. Existem coisas que a gente não ora, mas que a gente pensa: nossa, como eu gostaria de fazer essa viagem com meu marido. Nossa, como seria bom ter essa casa. Nossa, como seria bom poder ter a minha casa própria. Talvez não foi algo que você colocou em pauta na sua oração, mas você pensou. E o nosso Deus, Ele faz infinitamente mais de tudo que pedimos, ou seja, oramos, colocamos diante de Deus. De tudo que pensamos, você só pensou, você não orou, mas o Senhor já pegou. O Senhor já viu. E Deus, Ele tem prazer em alegrar o coração dos seus filhos. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Quando a gente vive em obediência, as bênçãos nos alcançam, as bênçãos nos perseguem. E eu já vivi isso de pensar: nossa, como eu gostaria de ir para tal lugar. Mas eu só pensei, eu nem orei. E o Senhor no mesmo dia me respondeu. Uma pessoa entrou em contato comigo, me convidando, inclusive, para ir para o Texas, nos Estados Unidos. E eu só tinha colocado para Deus o meu desejo. Eu falei: nossa, como eu gostaria de ir lá. Como eu gostaria de visitar a igreja dos CJs, que eu gosto tanto. Eu apresentei para Deus. Eu nem apresentei para Deus, eu só pensei. E assim, em questão de minutos, eu recebi uma mensagem de uma pastora dos Estados Unidos me convidando para pregar na igreja dela, que era onde? No Texas. Então, nunca duvide. Deus, Ele vê tudo. E Ele faz infinitamente mais. Ele faz além do que pedimos, além do que pensamos. Então, muito do que hoje é a sua oração vai ser um dia surpresas do céu para você. Por isso, não desista. Às vezes, a última oração que você está fazendo, você já não está no seu limite. É essa oração que vai abrir as portas. E eu quero te convidar a você orar comigo. Espírito Santo, muito obrigada por essa manhã, pela tua presença viva, poderosa.
Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos leva a um lugar de maturidade, de crescimento, de entender que nós não somos filhos mimados e que o Senhor não é uma exclusividade nossa, mas o Senhor é o nosso Pai. E por isso queremos nos relacionar contigo, sabendo que o nosso relacionamento com o nosso próximo importa para ti. Então nos ensina a sermos obedientes e maduros à tua palavra e não obedecer somente aquilo que nos convém, mas ela por completo. Essa é a minha oração. Abençoe cada vida, cada lar, cada casa. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoado. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo e comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.